Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Se o seu filho chegasse até você agora e perguntasse: pai, quanto você ganha? O que você faria? A maioria dos pais que eu já estudei faz uma das três coisas: desconversa, inventa um número vago, ou muda de assunto com uma habilidade digna de político experiente. E o mais curioso, esses mesmos pais falam abertamente sobre sexo com os filhos, falam sobre drogas, sobre violência, sobre morte, mas dinheiro? Dinheiro trava. Eu sou Zoe, tenho um PhD em neurociência e economia comportamental e nos últimos anos dediquei minha pesquisa a uma pergunta específica: por que pais inteligentes, amorosos e bem-intencionados criam filhos financeiramente perdidos? A resposta quase sempre começa aqui, no que se fala e no que se evita falar. Hoje a gente muda isso. São 14 regras, simples, diretas, baseadas em evidência. E pelo menos 3 delas vão te surpreender. Vamos começar. Bloco 1. As regras do começo. Regra 1. Comece mais cedo do que você imagina. Pesquisadores da Universidade de Wisconsin descobriram algo que eu adoro citar, porque sempre causa desconforto nas plateias. Aos 3 anos de idade, 3 anos, crianças já conseguem entender valor, troca e escolha. Elas já conseguem, em algum nível, adiar uma recompensa. 3 anos, antes da alfabetização, antes da tabuada, antes de qualquer coisa que a escola vai ensinar sobre o mundo. Quando o seu filho de 4 anos passa o cartão de mentira na brincadeira, quando ele pede para apertar os botões do caixa eletrônico, quando ele olha fascinado enquanto você conta o troco no mercado, isso não é só curiosidade inocente. É uma janela de aprendizado aberta, esperando você entrar. A maioria dos pais deixa essa janela fechar sem perceber. Para os pequenos, a conversa não precisa ser sofisticada. Esse brinquedo custa dinheiro. Dinheiro é o que a gente ganha quando trabalha. Ponto. Isso já é décadas à frente do que a maioria das crianças ouve em casa. Regra 2. Deixe o erro acontecer quando ele ainda é barato. Esta regra vai contra o instinto de todo pai e toda mãe, e é exatamente por isso que ela é tão importante. Imagine, seu filho recebeu R, 20 de mesada na segunda-feira. Na quarta, gastou tudo em figurinhas. No sábado, quer ir ao cinema com os amigos e não tem dinheiro. Ele vem até você com aquele olhar. O que você faz? Se você empresta, se você dá um jeito, se você resolve, você acabou de roubar a lição mais valiosa da semana do seu filho. Deixa o cinema passar, deixa o desconforto chegar. Aquele fim de semana sem cinema vale mais do que 10 conversas sobre planejamento financeiro, porque ele sentiu. E o que se sente, se lembra. A neurociência chama isso de aprendizado por consequência. O cérebro registra muito mais profundamente as experiências que têm custo emocional real. Deixa o custo chegar enquanto ele ainda é pequeno e controlado. Regra 3. Seja honesto, sem ser assustador. Existe uma mentira que pais contam aos filhos com a melhor das intenções. A gente não tem dinheiro para isso. Parece inofensivo. Às vezes até é verdade, mas na maioria das vezes não é. O que o pai está dizendo na realidade é: eu escolhi não gastar dinheiro nisso agora, que é uma coisa completamente diferente. Quando você diz, não temos dinheiro, você ensina escassez. O filho aprende que dinheiro falta, que é fonte de ansiedade, que é um assunto perigoso. Quando você diz, podemos comprar isso, mas prefiro guardar para a nossa viagem de férias, você ensina prioridade. O filho aprende que dinheiro é uma ferramenta de escolhas conscientes. Uma palavra diferente, uma geração diferente. Bloco 2. As regras da conversa. Regra 4. Aproveite os momentos naturais. Não marque reuniões. Tem uma coisa que os pais fazem com boa intenção e resultado péssimo. Eles marcam uma reunião de família para falar sobre finanças. Imagina a cena. Filho de 13 anos, domingo à tarde, é chamado para a sala. Os pais estão sentados com cara séria. Há uma planilha impressa na mesa. O que esse adolescente sente? Pavor. Julgamento. A certeza de que fez alguma coisa errada. A conversa já morreu antes de começar. Sabe onde acontecem as melhores conversas sobre dinheiro?
no carro, no supermercado, enquanto você paga uma conta online e seu filho está do lado, enquanto vocês assistem a um comercial juntos. Esses momentos são chamados de momentos ensináveis, e eles aparecem toda semana, sem avisar. A questão é se você está treinado para reconhecê-los. Um noticiário fala sobre inflação. Pausa. Você sabe o que é inflação? 3 minutos de conversa. Feito. A conta de luz chegou alta. Pausa. Vem ver quanto a gente gastou esse mês. Vamos pensar juntos o que podemos fazer diferente. 5 minutos. Feito. Não precisa de reunião. Precisa de atenção. Regra 5. Adapte a conversa à idade. Sempre. Isso aqui parece óbvio. Mas você ficaria surpreso com quantos pais falam com um filho de 7 anos sobre diversificação de portfólio. Cada fase do desenvolvimento tem uma capacidade cognitiva diferente e uma necessidade financeira diferente. Para os pequenos, dinheiro é físico, concreto. Use moedas reais. Use potes reais. Mostre o dinheiro saindo da mão na hora de pagar. O conceito de "quando o dinheiro acaba, acabou" precisa ser visual e tátil, não uma explicação verbal. Para pré-adolescentes, introduza o conceito de escolha e trade-off. Comprar isso significa não comprar aquilo. Comece a mostrar extratos bancários reais. Fale sobre o que são juros de forma simples, com exemplos do cotidiano. Para adolescentes, é hora de falar sobre impostos, crédito, financiamento, investimento básico. Eles já têm capacidade abstrata para entender consequências de longo prazo, mas precisam que alguém apresente o assunto. Esse alguém é você. O erro mais comum? Pais que nunca avançam o nível da conversa. Continuam falando com o filho de 16 anos como se ele ainda tivesse 8. O assunto fica raso, o filho desengaja e a janela fecha de novo. Regra 6. Não deixe o medo de errar te paralisar. Vou ser direta com você. Muitos pais não falam de dinheiro com os filhos porque têm medo de dar a resposta errada, de passar informação incorreta, de mostrar que eles próprios não dominam o assunto. Isso é o medo, se disfarçando de responsabilidade. Não sei, vamos descobrir juntos, é uma das frases mais poderosas que um pai pode dizer sobre dinheiro. Porque ela ensina duas coisas ao mesmo tempo: que dinheiro é um assunto que se aprende, não um dom que se tem ou não se tem, e que buscar informação é o comportamento certo diante da dúvida. Você não precisa ser o expert, você precisa ser o guia. Bloco 3. As regras que surpreendem. Regra 7. Cuidado com dinheiro como recompensa. Esta é a regra que mais gera debate quando eu apresento em conferências. Pagar R$50 para o filho por tirar 10 na prova parece razoável, não é? Motivação, reconhecimento, conexão entre esforço e recompensa. O problema é o que acontece depois. Estudos em motivação intrínseca, décadas de pesquisa, começando pelos experimentos clássicos de Deci e Ryan nos anos 70, mostram que quando você começa a recompensar financeiramente uma atividade que a criança já fazia com algum prazer, o prazer intrínseco diminui. A atividade passa a ser associada à recompensa externa. Em linguagem simples, seu filho para de estudar pelo prazer de aprender. Começa a estudar pelo R$50. E quando o R$50 acabar, ou quando a nota não vier, o estudo perde o sentido. Isso não significa que você nunca deve remunerar seu filho por nada. Significa que você precisa separar claramente duas categorias. Responsabilidade da família que não se paga. Lavar o próprio prato, arrumar o quarto, ser respeitoso. Isso é o custo de morar junto. Trabalho extra opcional que pode ter valor combinado. Organizar a garagem, lavar o carro, ajudar em um projeto específico. A linha importa. E você precisa traçar, lá, conscientemente, antes que o filho trace ela por você. Regra 8. Fale sobre o seu próprio dinheiro. Não precisa revelar seu salário. Não precisa abrir o extrato bancário na mesa do jantar. Mas há um nível de transparência que é não só aceitável, é essencial. Quando você toma uma decisão financeira e explica em voz alta o raciocínio por trás dela, você está dando ao seu filho algo que nenhuma escola ensina:
Você está mostrando como um adulto pensa sobre dinheiro. Eu queria muito comprar aquele sofá novo, mas calculei que se eu esperar mais 6 meses, vou conseguir pagar à vista e não vou pagar juros. A gente foi a esse restaurante mais simples hoje porque estamos guardando dinheiro para a reforma. Não é porque não podemos ir ao outro, é porque escolhemos priorizar outra coisa. Essas frases parecem pequenas. São, na verdade, aulas completas de economia comportamental embaladas em conversa de fim de tarde. Use-as. Regra 9. Gênero importa. E poucos pais percebem. Esta é a regra mais incômoda e provavelmente a mais importante desta lista. Pesquisas consistentes em vários países mostram que pais tendem a ter conversas mais detalhadas, mais frequentes e mais sofisticadas sobre dinheiro com filhos homens do que com filhas mulheres. Não é malícia. É um viés invisível, herdado de gerações. O resultado aparece décadas depois. Mulheres que chegam à vida adulta menos preparadas para negociar salário, menos confortáveis com investimentos, mais dependentes de terceiros para decisões financeiras importantes. Isso não é destino, é ausência de conversa. Se você tem filha, revise mentalmente agora mesmo. Você fala sobre dinheiro com ela com a mesma profundidade, a mesma frequência, a mesma seriedade com que falaria com um filho homem? Se a resposta não for um sim imediato, você já sabe o que fazer. Regra 10. Não projete sua ansiedade financeira nos filhos. Última regra deste bloco, e uma das mais delicadas. Há uma diferença enorme entre ter conversas intencionais sobre dinheiro e transbordar sua própria ansiedade financeira sobre seus filhos. Reclamar constantemente das contas, dizer que a família vai quebrar, lamentar publicamente cada gasto, transformar cada compra em drama, isso não ensina gestão financeira. Isso ensina medo. E crianças que crescem com medo de dinheiro tornam-se adultos que evitam pensar sobre dinheiro, que não abrem extratos, que não planejam, que empurram o problema com a barriga. Exatamente o ciclo que você quer quebrar. Você pode ser honesto sobre dificuldades sem ser catastrófico. Pode falar sobre prioridades sem criar terror. Pode ensinar cuidado sem ensinar pânico. O tom que você usa quando fala de dinheiro vai acompanhar seu filho por décadas. Vale prestar atenção nele. Bloco 4. As regras finais e a cal prática. As 4 últimas regras são diferentes. Não são conversas específicas. São posturas permanentes, coisas que você faz não uma vez, mas como parte de como você é como pai ou mãe. Regra 11. Seja consistente, especialmente quando é difícil. É fácil falar de dinheiro quando tudo está bem. O verdadeiro ensinamento acontece quando as coisas apertem. Quando o dinheiro está curto, quando houve um erro, quando o planejamento falhou. Nesses momentos, sua postura ensina muito mais do que qualquer conversa de bonança. Regra 12. Elogie decisões financeiras boas, não só critica as ruins. Seu filho escolheu guardar o dinheiro do aniversário em vez de gastar tudo de uma vez? Mencione isso. Reconheça. Um elogio específico sobre uma boa decisão financeira tem um peso enorme no desenvolvimento de identidade. Seu filho começa a se ver como alguém que toma boas decisões com dinheiro, e pessoas agem de acordo com como se veem. Regra 13. Envolva seus filhos em decisões financeiras reais da família. Não todas, não as que geram ansiedade desnecessária. Mas decisões como onde passar as férias, se vale a pena trocar o carro, como usar um dinheiro extra, podem e devem envolver os filhos na medida certa para a idade. Isso não é sobrecarregar, é incluir. Regra 14. Modele o comportamento que você quer ver. Esta é a mais simples e a mais difícil. Nenhuma das 13 regras anteriores funciona se o que seus filhos veem no dia a dia contradiz o que você ensina. Você pode dar a melhor aula do mundo sobre não se endividar e seu filho vai ignorar tudo se ele vê você parcelando o supermercado todo mês. Você é o currículo. O resto é material de apoio. 14 regras. Nenhuma delas exige que você seja um especialista em finanças. Todas elas exigem que você esteja presente, que você preste atenção,
que você trate o assunto com a seriedade que ele merece sem o drama que ele não precisa. Antes de você ir, o exercício desta semana. Escolha uma das 14 regras, só uma, e aplique em uma situação real com seu filho nos próximos 7 dias. Pode ser pequeno, pode ser uma conversa de 2 minutos no carro. Depois, anote mentalmente ou no papel, se você for desse time, o que aconteceu, a reação dele, o que você disse, o que você mudaria. Porque é assim que isso funciona. Não em um grande gesto, em dezenas de pequenos momentos, que somados formam uma geração diferente. Na próxima aula, poupar mais. Vamos falar sobre marshmallows, neurociência da gratificação adiada, e por que o hábito de guardar dinheiro precisa começar muito antes de seu filho ter dinheiro para guardar. Eu sou Zoe. Até lá!